A mansão Winchester é uma das mais mal assombradas dos Estados Unidos e hoje vamos desvendar o porquê. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar um like aqui no comecinho do vídeo para me dar uma força e vamos logo para a história de hoje. Bom, antes de mais nada, vamos falar da dona dessa mansão tão famosa, que era Sarah Lockwood Party. Ela nasceu em Connery em setembro de 1839. Ela era muito educada, inteligente, falava diversas línguas e tocava vários instrumentos musicais. Em setembro de 1862, ela se casou com William Winchester, que era filho de Oliver Winchester. Em 1866, o pai do marido de Sarah, o Oliver, nomeou a empresa dele que fabricava armas de Winchester Fighting Arms Company. A carabina Winchester 44 era uma arma de repetição que era fabricada pela empresa de armas Winchester e foi muito usada nos Estados Unidos durante a última metade do século XIX. Essa arma ficou famosa e ficou conhecida como a arma que conquistou o Oeste, por sua popularidade naquela época. Então, os Winchester continuou dominando o mercado norte-americano por muitos e muitos anos por várias armas fabricadas por eles. E os modelos eram 1886, 1876, 1892, 1894 e 1895. E esses eram os nomes das armas. Ao todo foram vendidas mais de 8 milhões de armas Winchester por todo o país, além delas terem sido usadas na Primeira Guerra Mundial. Então assim, a empresa Winchester era extremamente grande e muito importante no mercado. Ainda em 1866, no mesmo ano que a empresa foi fundada pelo Oliver, a Sarah engravidou e teve sua primeira e única filha. Ela se chamava Anne Party Winchester, mas infelizmente a menina pegou marasmo, que é uma doença, e acabou falecendo com pouco mais de um mês de vida. Dizem que depois de perder a filha, a Sarah entrou numa depressão profunda e nunca mais conseguiu engravidar. Em 1880, o Oliver, sogro da Sarah, faleceu e em 1881 o marido da Sarah pegou tuberculose e também veio a óbito. E o marido deixou para ela 50% das ações da empresa Winchester e ela ganhava por dia $1.000, que considerando naquela época era muito dinheiro. E além das ações, ela também herdou uma herança de $20 milhões. E isso fez que ela se tornasse uma das mulheres mais ricas da história que ainda estava viva. Tudo aconteceu e ela morava em Connecticut ainda, então depois ela resolveu se mudar. Como ela estava sozinha e viúva, ela quis comprar uma propriedade em outro lugar. Ela então vai para a Califórnia e compra uma casa inacabada no campo. A casa tinha 8 cômodos e o terreno possuía 161 acres e isso foi em 1884. Sem nenhum motivo aparente, sem ninguém saber o porquê, a Sarah começou a aumentar a casa e era estranho porque ela construía sem parar. Muitos cômodos, vários quartos e não era uma obra comum. Os trabalhadores trabalhavam 24 horas por dia sem parar todos os dias da semana e todos os dias do ano. E para isso ela contratava várias empresas de construção e pagava até 3 vezes mais para os trabalhadores não parar, porque ela queria a construção em atividade 24 horas por dia, literalmente. E assim a mansão foi aumentando cada vez mais e ela se tornou gigantesca. A estimativa era que a mansão possuía mais de 500 quartos. E a construção não parava nunca. Algumas vezes faziam reformas em alguns cômodos que já existiam, como transformar o que era um quarto numa sala, o outro cômodo em outra coisa e assim foi indo. E desses 500 quartos sobraram 164 quartos na mansão. E a casa tem no total 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 lareiras, 47 escadas, 17 chaminés, 3 elevadores, 6 cozinhas e 13 banheiros. A casa tem lustres de prata e de ouro e tem umas cores e decorações bem estranhas. A Sarah teve artrite depois de alguns anos, então foram instaladas escadas especiais para ela na mansão. E a economia não fazia parte da vida de Sarah. E isso deixou a mansão impecável, com muitos vitrais feitos pela Tiffany Company, sem contar os artigos de luxo por toda a casa. Mas a beleza não era suficiente. Tinha quartos que não tinha nada, como dos nada a ver que não faziam sentido.
Tudo era criado pela Sarah e ela tinha contratado arquitetos e engenheiros desde o início para dar vida às ideias dela. Mas chegou uma hora que não tinha mais o que fazer de tanta coisa que já tinha na mansão. Os engenheiros ficaram perdidos e de mãos atadas. Então ela começou a desenhar o que ela queria e começou a mandar para eles fazerem. Então, como ela não fazia ideia de como era o trabalho de um engenheiro, a maioria das coisas não davam certo. E na mansão tinha muitas escadas que não davam em nada, portas sem sentido que não davam em lugar nenhum, várias janelas no meio da casa e por fim a casa acabou virando um labirinto. Dava para se perder dentro da casa pelo fato de muitos lugares não darem lugar nenhum. A teoria. A principal teoria foi que por ela ter perdido a filha, o marido e o sogro rápido demais, ela ficou perdida no que estava acontecendo e ela acreditava firmemente que ela estava amaldiçoada. E ela teria entrado em contato com um médium e que ela queria falar com o marido dela para entender o que podia estar acontecendo na vida dela. E o médium fala para ela que não só ela, mas toda a família estavam amaldiçoados pelos espíritos que foram mortos pelas armas Winchester. Que esses mesmos espíritos causaram a morte da família dela e que agora ela tinha que construir uma casa para ela e para os espíritos e tinha que ser uma casa enorme e que a construção nunca poderia parar. E nessa teoria diz que se os martelos parassem de bater, o coração da Sarah também pararia. Ou seja, a construção não podia parar. Então foi por isso que ela comprou a casa de 8 cômodos no Monte Santa Clara e começou a construção e depois de muitos anos a casa já estava com 7 andares. E essa teoria tem muita coerência se pararmos para ver, porque era um dos motivos das obras nunca acabarem, o porquê das empresas trabalharem 24 horas por dia. E tem até uma porta que tem uma plaquinha que diz porta para lugar nenhum. E essa porta, quando aberta no meio da parede, ela dá direto para fora e ela fica no 3º andar da casa. E a segunda teoria era que a Sarah era obcecada pelo número 13 e que em várias vezes esse número aparecia pela mansão. Por exemplo, tem 13 quartos montados completos na mansão, tem os 13 banheiros, algumas escadas possuem somente 13 degraus, tem 13 candelabros, janelas com 13 repartições de vidro, os armários têm 13 pregos para afastar os espíritos. Ela tinha um cofre que ficava escondido em um dos salões da casa e nele ela guardava mechas de cabelo de sua filha e de seu marido. Ela também tinha algumas manias, como ela não dormia por muitos dias no mesmo quarto, ela ficava mudando porque assim ela achava que poderia espantar os espíritos e para se proteger durante a noite. Na mansão tem uma sala até hoje preservada que valia na época $25 mil. E nessa sala tinha várias peças de vidro de valor da família Winchester, incluindo uma que tinha 13 peças de cristais. E hoje essas peças são avaliadas em $350 mil. Tem um quarto bem pequeno no 3º andar e até hoje não se sabe para que ele foi usado na época. Mas que se você ficar no meio dele e falar, o som ecoa pelo quarto inteiro. E o lugar mais mal assombrado da mansão é o porão, porque várias pessoas afirmaram ter visto um fantasma chamado Claire que morava lá, e que ele está sempre com um carrinho de mão ou com uma caixa de ferramentas. Em 1906, um terremoto atingiu a cidade e a mansão teve os andares reduzidos para 4. A torre central da mansão foi demolida e nunca mais reconstruída. E só sabemos que essa torre realmente existiu por causa de um cartão postal de 1900 que está na biblioteca de São José. A mansão é gigante e ela já foi bem maior antes do terremoto. Alguns dizem que a Sarah fazia rituais na mansão para tentar apaziguar os espíritos furiosos que habitavam lá. E logo que as sessões acabavam, um sino era tocado e ele podia ser ouvido por toda a mansão. Ninguém sabia como era a rotina da Sarah porque ela não conversava muito, então ela passava a maior parte do tempo escondida na mansão. O quarto dela também era um dos lugares mais assombrados por ter sido nele que ela faleceu no dia 5 de setembro de 1922. Ela faleceu de insuficiência cardíaca aos 83 anos e a construção só se encerrou no dia que ela faleceu. A Sarah foi sepultada próxima a sua filha e a seu marido em New Riven, em Connery. Ela deixou um testamento dividido em 13 partes, assinado por ela 13 vezes. Tudo foi deixado para sua sobrinha Mary. A sobrinha dela escolheu tudo que queria da casa e o resto foi vendido num leilão privado.
Foram utilizados 6 caminhões por 8 horas por dia durante 6 semanas para conseguir retirar todos os móveis da mansão. A mansão foi vendida a um investidor por 135 mil dólares. 5 meses depois, em 1923, a casa foi aberta ao público pela primeira vez. Hoje a mansão em Chester está protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos e recebem turistas durante todos os anos. Os convites variam de 50 a 160 reais e demoram em torno de 2 horas para conhecer a mansão. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários. E beijo, até o próximo vídeo.